Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo trazendo resenhas dos últimos livros que eu comprei, que eu li. Alguns já eram livros mais antigos que eu tinha aqui, que eu já tinha lido quando mais novinha, e eu resolvi ler novamente para relembrar bem os fatos da leitura. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Eu costumo fazer resenha no blog, né, de forma escrita. Só que como eu deixei acumular muitos livros, não vai ficar muito legal ficar fazendo resenha no blog. E daí eu resolvi trazer esse vídeo em forma de resenha de livro pra saber se vocês gostam assim ou se preferem de forma escrita. Eu vou gostar se vocês puderem me dizer aí nos comentários. Então, ó, tem todos esses livros aqui que eu li desde a última resenha que foi feita lá no blog, tá? Começando por esse, antigo meu, que eu tenho já faz muito tempo. Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente. Me perdoem se eu pronunciar os nomes de forma incorreta. Esse livro, ele conta a história, é um livro de suspense com investigação. Então ele conta a história de um assassinato que ocorreu dentro de um expresso, de um trem. E é muito incrível essa leitura, porque conforme você vai lendo, você vai tentando desvendar junto com o protagonista tudo o que está acontecendo. Isso vai te envolvendo, aí você começa meio que ficar com o seu instinto aguçado, assim. E é muito incrível como se desenrola toda a história deste livro aqui. Então, se você gosta, assim, de um suspense, né, tipo policial, detetive, assim, investigação, é uma ótima leitura. Tem bastante livros, né, tipo nessa coleção, assim. Eu quero ver outros livros da Agatha. Então, é um livro que me prendeu bem, gostei muito da leitura dele, e eu gostei muito de como foi tudo resolvido, que é de uma forma assim que você pensa, como assim? E foi daquele jeito, é incrível mesmo. Um outro que eu ouvi falar muito, mas não tinha a oportunidade de ler. Até uma época eu comecei a ler pelo computador, mas não dava muito certo, eu não consigo, eu preciso ler assim, ó. Que é O Fantasma da Ópera de Gaston Leroux. Eu comecei a querer ler esse livro pelo fato que eu sabia que o fantasma da ópera não era um fantasma, né? Era uma pessoa real. Então, isso que eu fui nesse livro sabendo já, tendo essa informação. Então, eu gostei muito dessa leitura. É assim, é uma leitura que te leva lá no passado, que você imagina um pouco o sofrimento do próprio fantasma, de tudo que ele passou, questão assim de preconceito, digamos, da fisionomia dele, né? Ele tinha alguns problemas e tal, e ele resolveu se trancar num lugar assim e ficou lá, e daí tudo se desenrola nessa ópera. É muito boa a forma como a história se desenvolve. E assim, daí conforme você vai lendo, você vai imaginando algumas coisas. E você vai vendo que o fantasma da ópera não é uma pessoa ruim. Ele tem os seus defeitos, mas ele não chega a ser ruim. Ele só tem aquele jeito dele. Mas é uma leitura muito boa. Esse aqui também. Outro também que eu li é sobre Alice. Foi uma leitura muito rápida, porque ele é pequenininho. Ela é uma pessoa assim que ela foi muito boa e muito esperançosa. Ela tem, né, tinha o câncer e mesmo assim ela tinha os seus momentos baixos, os seus momentos altos, mas ela não desanimava. Ela ajudou muitas pessoas que também passavam por tratamentos. O marido dela, assim, uma pessoa maravilhosa também, as filhas. Então assim, foi bom conhecer um pouco sobre essa mulher, né, a capa aqui. Eu gostei de saber mais um pouco sobre ela e fiquei interessada em procurar mais informações, porque ela foi uma pessoa assim muito boa mesmo. Esse aqui, quem escreve é o marido dela, Calvin Triller, que ele é jornalista. Aqui fala, ó, eu vou ler aqui para vocês. O Calvin Triller sempre retratou com humor e paixão sua vida em família. Em 2001, sua mulher Alice, com quem foi casado durante 36 anos,
morreu em consequência do tratamento que lhe curou um câncer no pulmão. O mesmo tratamento lhe deu anos de vida suficientes para ver as duas filhas casarem. Sobre Alice, trata desta perda, mas também pode ser considerado uma crônica sobre um romance daqueles que ninguém acredita ser de verdade. E realmente, a forma como o Calvin descreve a sua esposa mostra um amor assim maravilhoso entre os dois. Um outro também que eu li é Os Corações Descontrolados, de Ana Beatriz Barbosa Silva, que fez o livro Mentes Perigosas. Esse livro aqui, ele não é um livro assim de história, né? É um livro, digamos que comportamental, que trata de pessoas borderlines. Esses corações descontrolados é uma doença chamada borderline, são pessoas borderlines que podem adquirir, né, com seu desenvolvimento ou já vem de forma genética. Então, assim, é uma doença mais forte do que a depressão. Então, pessoas borderline são essas pessoas que a gente vê que tem transtornos. Então, esse livro é bom aqui para ajudar a respeitar, a entender essas pessoas que têm esses transtornos, né? Aqui fala um pouco das pessoas bipolares, da depressão e o mais avançado, que é o borderline. Então, assim, é bom pra gente poder, como eu disse, entender e passar a respeitar mais essa doença. Porque, assim, essas doenças que afetam a mente, é mais difícil a outra pessoa respeitar pelo fato de que não tá vendo, né? Não é que nem uma perna quebrada. Você tem a perna quebrada, tem o braço quebrado. Não, a pessoa tá aqui dentro, você não vê. E tem muitas pessoas que sofrem preconceito, sim, com essa doença. Então, esse livro é bom pra dar uma eliminada nesses preconceitos que as pessoas têm. Eu gostei muito, eu entendi muita coisa lendo esse livro, que assim, às vezes passam pessoas na vida da gente que a gente pensa, puxa, mas essa pessoa, né, tem alguma coisa, já não sabe direito e tal, mas às vezes uma pessoa borderline que passou na tua vida e você não sabia. Então, lendo esse livro aqui, você pode ter um tiquinho assim de noção e, como eu disse, respeitar melhor as pessoas. Um que eu havia comprado há muito tempo e não tinha lido ainda, tinha começado a ler, parei, aí eu voltei com a leitura de novo, e aí depois que eu comecei a ler eu me entusiasmei e fui até o final, que é De Bem com o Espelho, da Alice Salazar. Gosto muito de ver os vídeos da Alice, ela é uma pessoa assim muito animada, amo ela. E esse livro aqui é um livro assim que você vê muito vídeo no YouTube, você começa a ter uma noção sobre maquiagem, tudo, mas você conseguir ler todas as informações é muito bacana. E ela traz tudo aqui em fotos, ó, tem muitas fotos da Dona Alice, foto de algumas modelos aqui também. E essas fotos, se eu não me engano, foram todas tiradas pelo amigo dela, que eu não lembro agora o nome, mas foi um amigo dela que fez as fotos para ela. Então, assim, é um livro que ajuda bastante. Caso você tenha alguma dificuldade no vídeo, você pegar um livro assim e dar uma lida, as informações em vídeo e as informações em livro juntam tudo e isso te dá muito mais clareza. Eu gostei bastante. Um outro que eu li assim e foi muito bom é esse aqui, Crianças Francesas Não Fazem Manha, de Pamela Druckerman, acho que é Druckerman, tá? Ela é uma mulher, acho que dos Estados Unidos, lá da América do Norte, que ela teve um marido e foi morar, e ela foi morar com o marido em Paris. E lá, ela, depois de um tempo casada, observando as pessoas, ela resolveu ter uma filha. E ela começa a perceber, assim, a diferença de como os pais, franceses educam para como, no geral, a América, assim, educa. E ela começou a ver muita diferença. Alguns lados positivos, tipo, a maioria para poucos negativos, digamos assim. E ela começa a contar a experiência dela,
como que é a diferença e como aquilo foi afetando ela com a criação da filha, porque ao mesmo tempo que ela queria que a filha tivesse uma educação francesa, ela queria que a filha tivesse uma educação americana. Só que ela viu que estava ficando muito difícil. Tanto é que, com o passar do tempo, ela vê que a filha dela fica ali no meio, né? Tem uma educação francesa e um pouquinho da educação americana também. E ela gostou disso, do resultado. Tanto é que depois ela tem mais 2 filhos e ela começa a educar esses 2 filhos de uma forma um pouco mais francesa do que da primeira. E ela gosta muito de como vai desenvolvendo essa educação. Que os pais franceses, eles são um pouco mais rígidos com os filhos, de forma muito doce. Ela menciona sempre no livro que os pais educam de forma firme, porém doce, gentil. Por exemplo, eles não falam assim, deixa esse livro aqui, não mexe nesse livro. Eles explicam de forma gentil, deixa o livro na estante. O livro é do papai, o livro é da mamãe, o livro tem que ficar na estante. Pega assim o livro da mãozinha da criança e coloca na estante. Então, assim, é uma forma muito bacana de entender a educação francesa com esse livro. Eu sei que tem outros livros que eu vou querer ler, que eu gostei muito desse daqui. E, assim, conforme ela vai mencionando as etapas do desenvolvimento da filha dela e depois dos outros 2, é muito interessante que é realmente o que a gente observa por aí. É um outro fato que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, é em relação ao parquinho, que geralmente eu já vi, não é todo mundo, não é 100% as pessoas, mas uma grande maioria. A criança está no parque e a mãe ou o pai fica atrás da criança narrando tudo que a criança faz. Tá vai no parquinho, tá no balanço, tá no escorregador, isso! Não, ela lá na França, lá em Paris, eles não ficam assim narrando tudo que a criança faz. Simplesmente as crianças estão lá brincando na areia, brincando na grama, as mães ou os pais estão sentadinhos, conversando, tendo uma conversa adulta nos banquinhos, e as crianças sendo crianças, se divertindo no parquinho, sem ter um adulto lá em cima o tempo inteiro narrando o que a criança está fazendo. Então essas são algumas diferenças que eu não tenho filhos ainda, mas que eu posso observar, né, de ver por aí as coisas e comparar com o que ela escreveu aqui no livro. Então, assim, é um livro que eu gostei muito da leitura. Se você se interessa por livros desse tipo, vale muito a pena esse livro. E os outros também na sequência que tem. Aí agora o último, que foi esse aqui, muito famoso, que muita gente já leu, já viu o filme, mas eu ainda não tinha lido o livro, só tinha visto o filme, que é PS Eu Te Amo, de Cecília, que eu não sei pronunciar isso aqui, ó. Harner, não sei, Cecília. Com mais de 13 milhões de livros vendidos. Então, o que acontece? Eu sei que muita gente já viu o filme, como eu, mas o filme... Gente, filme é filme, não consegue colocar toda a emoção que tá num livro num filme. Que conta, assim, como... Gente, mostra como Holly sofreu muito com a perda do marido dela. Nesse livro aqui, eu posso dizer pra vocês, assim, que eu ia dormir, porque é obrigação, assim, eu sei, não, eu vou dormir porque eu tenho que levantar cedo amanhã pra poder trabalhar, né, então eu vou dormir. Mas, assim, eu não tinha vontade de parar de ler, eu queria ler. Então conta, assim, muito sobre Holly, como ela sofreu com a perda do marido, que desde novinha ela conhecia o Jerry, eu falo de Jerry, eu não sei pronunciar o nome do homem, é Gerry, eu vou falar Jerry, e a Holly. Então mostra os dois, né, se conheceram desde a adolescência e foram crescendo juntos. Ela era muito dependente do marido. Os dois tinham umas briguinhas deles, discussões, mas era aquelas discussões que tipo você faz questão de ter, porque faz parte da sua rotina, como ela menciona aqui no livro, né? Que era uma briga toda noite para poder apagar a luz. Só que eles gostavam dessas discussões bobinhas e não iam comprar um abajur, porque eles gostavam dessa intriguinha entre os dois. Ah, vai você, não, hoje vai você, ontem fui eu, não sei o quê. Então são coisinhas assim típicas de casais que é bem retratado aqui nesse livro. Então eu gostei muito dessa leitura. O Jerry, antes dele morrer, ele ficou muito doente, e antes dele morrer, ele deixou cartas
para a esposa dele. E uma carta por mês. Então, quando ela descobre essas cartas, a primeira carta, para ela, tipo, sente ele perto dela. É muito emocionante. Tem as amigas dela, a Sharon e a Denise, que são, assim, pessoas, personalidades diferentes e que você gosta de cada uma delas por elas serem daquele jeito. E como elas dão força pra Holly, tem a irmã da Holly, tem toda uma história envolvendo aqui. Daí tem o Daniel, que você pensa assim, ai, que cara bacana, não sei o que, e os dois começam a ser amigos, isso ajuda bastante a Holly. Aí depois você vê assim que, né, foi dessa forma, não foi daquela, poderia ter sido assim. Tanto é que na última carta que o Jerry deixa pra Holly, pedindo para que ela dê a chance de conhecer novas pessoas, que ele não quer que ela vive sozinha, que ela fique sozinha para sempre. E na hora que ela lê aquela carta, ela fica assim, enfurecida. Como assim? Você quer que eu arrume outra pessoa? E daí ela pega e tem ela se permite simplesmente ir tomar café com uma pessoa que ela não conhece, digamos assim, que para ela poder conhecer. Aí depois ela entende o que o Jerry disse para ela, que é para ela poder se dar a oportunidade de conhecer outras pessoas. Então, assim, eu chorei nesse livro, eu dei risada junto com ela e as amigas, que elas vão numa viagem que o marido prepara para elas antes de morrer. É muito gostoso mesmo essa leitura aqui, ó. Muito bom. Foram esses livros que eu li nos últimos meses e que eu quis mostrar aqui para vocês, que espero que vocês gostem e apreciem aí essa resenha. E se você procura algum livro, assim, espero ter ajudado, dando essas sugestões de leitura para você, tá bom? Beijo, beijo. Me dizem, por favor, se vocês gostaram dessa resenha em vídeo, senão eu volto a fazer resenha escrita no blog. Se você não foi no blog ainda, te convido a visitar, que é www.guriasgata.com, tá bom? Espero muito que vocês tenham apreciado esse vídeo. Se gostou, clique em curtir para mim e te convido a se inscrever aqui no canal. Beijo, beijo, tchau!